batismo em água para pertencer a uma comunidade era principalmente os de Qumran, que devem ter aprendido isso já fora de Israel. Não é? Bom, também o que a gente sabe da tradição de Jesus é que a missão de Jesus é partilhada pelos discípulos de Jesus. Então, aqueles que seguem Jesus recebem a mesma missão de Jesus. Então, eles têm que receber também a mesma unção. Então, Jesus é o Messias ou o Cristo, o seguidor de Jesus é o cristão. Então, é o ungidos, são ungidos. Não é? Então, eles têm que ter o mesmo Espírito que estava em Jesus, porque eles têm a mesma missão de Jesus. Tudo bem? Então, isso aqui é só a tradição sobre Jesus, que isso vai estar presente nos evangelhos, que vão ser escritos muito posteriormente, e que provavelmente Paulo teve contato com essa tradição sobre Jesus, e a partir daí é que ele vai escrever sobre o Espírito Santo. Então, nos escritos de Paulo, antes uma advertência, nós temos que saber o seguinte: os escritos de Paulo são escritos de circunstância, exceto a carta aos Romanos, não é? Porque a carta aos Romanos, ele vai se apresentar para uma comunidade que ele não conhece, vai dizer o que ele anda fazendo. Olha, vocês já ouviram muito falar de mim, eu mesmo quero dizer quem sou eu, por que eu faço essas coisas, o que eu faço, o que é importante para mim, certo? Então ele se senta e vai pensar, já é o testamento espiritual de Paulo, né? É a carta bem elaborada, em que ele se explica, né? As outras cartas são assim: surgiu um problema na comunidade, eu escrevo. Surgiu outro problema, eu escrevo. São de circunstância. Depende do que a comunidade estava vivendo, ou se negando a viver, né? Principalmente. Então, quando vai aparecer esses termos, essas coisas na carta de Paulo, quando a gente estuda a igreja nas cartas de Paulo, o Espírito Santo nas cartas de Paulo, qualquer tema dentro das cartas de Paulo, a gente tem que levar em consideração que ele não está ali dizendo, agora eu vou me sentar e eu vou escrever um tratado sobre o Espírito Santo. Não, ele tem um problema a resolver, uma confusão está acontecendo na comunidade e ele escreve para solucionar aquele problema. São escritos de circunstância, são escritos pastorais, são para resolver problemas pastorais. Então, quando a gente olha todo o corpus paulino, e aqui eu estou olhando tudo, inclusive as cartas que os escritores consideram inautênticas, quando eles dizem que não são de Paulo, eu estou considerando o corpus paulino. Quando a gente chama corpus paulino, a gente diz todos os escritos atribuídos a Paulo. Ou as pessoas discutam ou não discutam. É aquilo que a tradição referiu à autoria paulina. Então, vão as autênticas e inautênticas, né? Todas essas cartas. Então, essas cartas, quando se referem principalmente ao Espírito Santo, elas têm 3 temas principais: a fé, Cristo e o Espírito. A ação do Espírito em termos da fé e termos de Cristo. Então, como é a vida do cristão, pela fé, é uma vida de fé, portanto, é uma vida de santificação, etc. E como é que fica em relação a Cristo, em relação ao Espírito? O que o Espírito tem a ver com Cristo? O que o Espírito tem a ver com a vida de fé dos cristãos? Então, esses temas vão estar interligados: Cristo, o Espírito e a fé. Então, não vai ter assim alguma coisa do Espírito separado, ou de Cristo, ou da vida de fé dos cristãos. Não tem isso. Olha, não sei por que veio esse aqui de baixo, mas é esse aí. Isso aqui é que eu consertei. Então, vamos 3 de uma vez. Então, a fé é a resposta humana à atividade divina que foi levada a cabo pelo Espírito. Então, veja, Deus age nesse mundo através do Espírito. E o Espírito foi cada vez mais planificando essa ação de Deus, foi se planificando, essa ação de Deus através do Espírito nesse mundo, foi se planificando a tal ponto, não é, que chegou à ressurreição e exaltação de Jesus. Ainda falta uma parte, é a consumação de tudo no fim dos tempos, não é?
certo? Mas a atividade do Espírito vai se plenificando até a exaltação de Cristo, a elevação de Cristo. E a fé é uma resposta humana a essa atividade de Deus através do Espírito. É uma vida, não é uma resposta no sentido, eu aceito Jesus, ou eu sou de Jesus. 100% de Jesus tem nas blusas. Eu acho meio difícil, mas tudo bem, né? Pior é quando é 100% católico, aí é mais sectário, né? Então, mas o que se está dizendo é o seguinte: a vida das pessoas, o modo de viver das pessoas é uma resposta à atividade do Espírito Santo de criar, instruir, sabe, perdoar, ressuscitar, santificar. Então é uma vida que se deixa levar pelas orientações do Espírito. Então fé é uma vida que corresponde à ação de Deus. Deus faz e eu correspondo. Era para ser aquilo que Jesus diz. Eu e o Pai somos um. Quer dizer, nós somos cúmplices, nós somos solidários, nós estamos totalmente de acordo. Era para a vida de fé ser assim. Eu estou de acordo com tudo que o Espírito Santo quer. O problema é que a gente não está, né? Mas a vida de fé mesmo seria isso, né? Então, a gente vai dando a resposta conforme as nossas capacidades, vai dizer lá o Atos dos Apóstolos, né? Que o Espírito vai agindo de acordo também com as capacidades de cada um, que um tem mais condições de responder melhor e outros ainda não estão preparados para responder melhor, e assim nós vamos caminhando. Mas fé é isso, tem a atividade de Deus de criar, de instruir, santificar, e a pessoa vai correspondendo a essa atividade de Deus, mediante o Espírito. Agora, tem uma coisa, a fé cristã é essencialmente fé em Cristo, em Jesus Cristo. Ou seja, hoje em dia parece que a palavra Cristo é o sobrenome de Jesus, mas antes podia dar em morte, né? Porque quando eu digo Jesus Cristo, estou dizendo Jesus é o Cristo, né? E dava morte, né? Era a sentença de morte para quem dissesse Jesus é o Cristo. Era uma blasfêmia para o judaísmo, porque dizia que aquele crucificado era o Messias, e era uma afronta ao Império Romano, né? Porque o Império Romano sabia que o Messias de Israel é igual ao rei de Israel, né? Então está afrontando. Quer dizer então que não é César o rei? Né? Então era um problema complicado dizer Jesus é o Cristo. Aí, hoje em dia todo mundo, até para se admirar de Jesus Cristo, né? É muito fácil, com uma coisa banal, mas antes dava em morte. Então a fé é essa resposta que a vida inteira, a resposta é a vida toda, é um estilo de viver de acordo com o Espírito, é também uma fé que Jesus é o Cristo. Então, Deus vai agindo através do Espírito, eu com a minha vida vou respondendo. Mas enquanto eu vou respondendo essa atividade do Espírito, eu estou, ao mesmo tempo, presente à vida de Jesus. Que Jesus é o Cristo. Em todas as situações. Não tem nada que eu saiba sobre Jesus, por isso que o Evangelho de Marcos evitou mencionar qualquer atividade de Jesus antes da unção messiânica, né? Que foi positivo demais, e que Lucas e Mateus só vão mencionar a infância de Jesus por causa de algumas fofocas que já estão acontecendo, dizendo que ele apareceu assim do nada, né? Um semideus, então eles tiveram que mencionar, mas é complicado. Por quê? Porque tudo que nós sabemos de Jesus, que Jesus fez e disse, é Jesus sob a unção messiânica do Espírito Santo. Então fica complicado. Foi até visto com certa desconfiança uma história da infância. Certo? Uma história da infância foi visto com desconfiança. Por quê? Porque o que eu sei de Jesus é a partir da unção de Jesus no batismo em diante, Jesus agindo sob o poder do Espírito. É isso que interessa, porque aí eu digo, Jesus é o Messias, ele recebeu essa unção
E ele agiu através dessa unção. Tudo que ele fez foi através dessa unção. E se eu falo de Jesus na infância, aí já complica, porque cadê a unção messiânica? Não teve ainda. Lucas vai sentir o problema, e por isso Lucas vai dizer, ele crescia em graça. Que crescer em graça é a graça incriada, a graça do Espírito, né? Mas Lucas vai ter que resolver isso depois, né? A gente já vai ver como é que Lucas vai resolver. Então, Jesus, tudo que Jesus fez e disse que é para minha salvação e para a edificação do reino, ele fez e disse sob a unção e a orientação do Espírito Santo. Por isso, não existe Espírito Santo para o cristão sem menção a Jesus. O que os cristãos sabem da ação do Espírito Santo é através de Jesus. Por isso, uma cristologia que não mencione o Espírito Santo está meio capenga. Uma pneumatologia sem Jesus Cristo está também andando só com a perna, certo? Hoje já tem livros de cristologia, Cristo e o Espírito, principalmente em espanhol. Tem muitos livros sobre Cristo e o Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo é a revelação e a glorificação do Cristo. Quando o Espírito age em Jesus, é para mostrar que ele é o Messias, que ele é o ungido, que ele é o Cristo. E depois, é para elevação do Cristo, é levá-lo à plenitude, é para ressuscitá-lo e para colocá-lo com um nome mais alto do que todo nome, quer dizer, lá mesmo junto ao Pai. Então, a ação do Espírito em Cristo é isso, é mostrar quem é Cristo, e é importantíssimo, porque é mostrando quem é Cristo que se sabe sobre Deus. Nós, cristãos, não sabemos nada sobre Deus, a não ser através de Jesus. Nada. Nada. Então, essa coisa de pensar Deus de forma abstrata e depois colocar vários atributos de Deus, tirado da obra de Aristóteles, o motor imóvel, o imutável, não sei o quê, e aplicar Jesus é errado, porque o conteúdo que nós temos sobre Deus é dado por Jesus, que já é uma plenificação da vocação de Israel. Então a carta aos Hebreus vai dizer, Deus falou de muitos modos, de forma diversificada, nos patriarcas e nos profetas, mas agora definitivamente ele falou no Filho. Quer dizer que quem realmente narra Deus, diz Deus para nós, é Jesus. Se Jesus é misericordioso, significa que Deus é misericordioso. Se Jesus perdoa pecado, Deus perdoa pecado. Se Jesus vai em busca do pecador, é porque Deus vai em busca do pecador. Então, o que eu sei de Jesus, o que eu sei sobre Deus, eu só sei a partir de Jesus. E Jesus está dentro da tradição de Israel. Mas ele é que definitivamente diz quem é Deus. Somente o filho que está recostado no útero do pai, né, pode dizer quem é o pai. Diga. Irmã, a ação do Cristo sob influência do Espírito Santo só aconteceu após o batismo dele? O batismo é a unção messiânica. O batismo não. A recepção do Espírito no batismo é a unção messiânica. A senhora falava que durante a infância nada se... Não há unção messiânica. Não há unção messiânica. Por isso que ele tem a vida privada. Aí você precisa ler um artigo que está no site da Nova Jerusalém, um artigo escrito pela professora Ila, que é o que Jesus fazia no templo aos 12 anos, que aí não dá para a gente ver aqui, mas também tem um pouco nós vimos um pouco nesse curso sobre a tradição do Evangelho e a tradição dos rabinos, a gente viu. Todo jovem judeu tem que fazer esse ritual chamado Bar Mitzvah. Não estou dizendo que o Espírito não agia em Jesus antes, eu estou dizendo que a partir dali ele se torna Messias, quer dizer, um ungido para a edificação do reino de Deus.
Antes ele tem o Espírito Santo, como toda pessoa que nasceu, já ninguém está fora do Espírito Santo. Eu já disse, o Espírito Santo, nós estamos mergulhados nele, né? Por isso que ele se chama de Uar, né? Nós estamos mergulhados nele. Ele está agindo, as pessoas nem sabem da existência dele, ou acham que estão contra ele, ou que não querem saber dele, mas ele está agindo nas pessoas. Agora, uma unção específica para a edificação do reino de Deus é logo após o batismo que ele recebe essa unção. Não é o batismo que dá essa unção para ele, mas é após o batismo. Todos fazem questão de frisar. Certo? Bom, vamos lá. Agora vamos os temas mais paulinos. Essa parte primeira é um geral, né, sobre Paulo, que você vai encontrar nas cartas. Agora, Cristo e o Espírito. Então, porque a gente tem que ver que quem mais sistematizou sobre o Espírito Santo foi Paulo, nas cartas, porque ele falava da vida cristã. Ele falava para um pessoal que achava que tinha entendido a mensagem de Jesus, não tinha entendido nada. Os coríntios, por exemplo, Paulo diz, mudo de vida, e eles pensam, eu tenho que mudar de roupa, eu tenho que cobrir minha cabeça, eu tenho que, eu não posso mais me casar, não é? Eu não posso mais comer carne sacrificada aos ídolos. Quer dizer, isso não entendeu nada. Acha que mudar de vida é mudar de roupa, não é? Eu vou usar as roupas que os judeus usam agora, é isso que você... Não, é deixar de ser libertino, não é? Certo? Então, os coríntios não entendem nada disso. E aí, Paulo tem que explicar, então, o que é que o Espírito Santo faz na vida dos cristãos. É isso que ele lida com cristãos que não sabem ser cristão, então ele tem que explicar. E ele explica mencionando o Espírito Santo, falando sobre essa atividade santificadora do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o Espírito do Filho de Deus. Certo? O que nós recebemos é o mesmo Espírito que estava em Jesus. Certo? É o Espírito do Filho de Deus. Ou ele menciona o Espírito do Cristo. Em vez de dizer Espírito Santo, ele diz do Cristo. O Espírito do Messias, que estava no Messias, que movia o Messias. A gente não recebeu outro Espírito. O Espírito que nós recebemos nos remete a Jesus, era o que estava em Jesus. E está em nós, porque nós seguimos Jesus, temos a mesma missão de Jesus. Nós compartilhamos da missão dele, que é a edificação do reino, e, portanto, temos que ter a mesma unção que ele tinha. Temos que ser movidos pelo mesmo que moveu Jesus. Né? Então, ele chama de Espírito do Filho de Deus ou Espírito de Cristo. Então, dessa forma, não tem sentido um pentecostalismo sem uma configuração do cristão a Cristo. Qual é, para Paulo, a principal atividade do Espírito? É nos configurar a Cristo. É fazer assim, Deus tem um propósito para o ser humano e eu fico de acordo com aquele propósito. Como é que eu sei se eu estou de acordo ou não estou de acordo com aquele propósito? Se eu me comparo com Cristo. Cristo é o critério. Se eu quero saber de alguém que esteve totalmente de acordo com a vontade de Deus, é Cristo. Então, o Espírito Santo, a atividade dele que faz é nos fazer outro Cristo. É fazer com que a gente vá se acomodando, se conformando, se configurando, estando de acordo com a vontade de Deus. E isso eu só sei se eu estou de acordo ou não com a vontade de Deus a partir de Cristo, da vida de Cristo. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje há aí um neopentecostalismo que se menciona muito o Espírito Santo, mas fazer o que Cristo fez, seguir as orientações de Cristo, não tem nem lugar para Cristo nesse neopentecostalismo. Porque se tiver lugar para Cristo, vai ter que abrir mão de todos os bens para ser pobre e tal. Os pastores vão ter que dar o exemplo, ser primeiro, e os padres também. Os padres aí que me perdoem. Né? Então vão ter que abrir mão da grana. Vai, vende tudo que tem, vem e me segue. Dá para os pobres.
e vem e me segue. Aí não dá certo, Cristo atrapalha. Então o que é que eu tenho que fazer? Aí, como Cristo atrapalha, eu fico só com o Espírito. Mas aí já não é o Espírito de Cristo? Não é o Espírito que moveu Cristo? Porque o Espírito moveu Cristo para estar de acordo com a vontade de Deus. E o mesmo Espírito tem que estar em mim, me movendo para ficar de acordo com a vontade de Deus. E eu não acho que seja vontade de Deus certas coisas que a gente está vendo e ouvindo por aí. Eu acho que está bem longe do que Cristo ensinou e do que Cristo mostrou que era importante para ele. Então, o pentecostalismo, sem que as pessoas se configurem a própria vida, a vida de Cristo, tem um pentecostalismo que dá importância às coisas mais superficiais, que fica uma brigadeira por doutrina, coisas mais que não estão no núcleo da nossa fé. Como é que se veste, como é que não se veste, gente. E aquela base, aquela coisa primeira que foi a experiência mais profunda de Cristo, ninguém nem menciona. Então, eu não sei como é que a pessoa pode estar sob a ação do Espírito e não tem uma virada radical e colocar, principalmente na própria vida, aquilo que foi os ensinamentos de Cristo. Então, cuidado, porque o Espírito está sobre mim, mas de quem? De quem é esse Espírito? Se for o de Cristo, então vai ter que parar na cruz mesmo, né? Diga, Frei. Inclusive, essa questão de focar a atenção em milagres, que é uma febre hoje, a gente nota que é uma febre, inclusive entre nós católicos, a gente valoriza muito isso, e se isso não é bem compreendido assim, afasta da cruz. Que aquele milagre é aquela busca desesperada daquele Deus milagroso, que é de cura, de libertação, mas na verdade não com aquele espírito assim, de solidariedade com Cristo que sofre, porque existem pessoas católicas que eu conheço que vivem assim, a experiência do sofrimento libertador. É aquele sofrimento que sabe mais ou menos configurar o sofrimento de Cristo. Então é o sofrimento libertador e a pessoa não se conforma assim, simplesmente, mas sabe aceitar o sofrimento, porque vê que quando aceita com fé, ele vai superando aos poucos aquele sofrimento. Então o foco na questão do milagre hoje, com verdade, afasta do sentido cristão do sofrimento. Do Cristo. Isso já aconteceu também na época de Paulo, né? Por isso ele fez a hierarquia dos dons. Fez a hierarquia dos dons lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Né? Então, quem quiser saber o que é importante em relação, se é essa questão de andar atrás de milagres, porque esse andar atrás de milagre tem a ver com uma visão burguesa da paternidade de Deus. Deus fica sendo um pai burguês, que tem que fazer o que eu quero. Certo? Então, é a tal da ideologia, que chamam de teologia, mas não é teologia coisíssima nenhuma, que teologia é a palavra de Deus. Ideologia da prosperidade. Ideologia da prosperidade. Deus tem que fazer o que eu quero. Não. O Espírito que estava em Cristo me ensina que a gente obedece à vontade de Deus e não que Deus obedece à vontade da gente. É isso que esse Espírito me ensina, que a gente está aqui para obedecer à vontade de Deus, que é libertadora para nós. Mesmo quando a gente não entende essa vontade. Nem sempre a gente entende. Mas não foi pedido que a gente entendesse. Foi pedido que a gente fosse fiel. Quem foi que disse que a gente tinha que entender? Quem é que ama e diz, eu não amo mais fulano, porque eu não consigo entender certas atitudes dele? Existe isso? Amor verdadeiro ama sem entender. Por que a pessoa reage daquele jeito, faz o que faz, pensa o que pensa, diz o que diz? Não é? Então, se é amor, exige fidelidade. Então, as coisas não foram fáceis para Cristo. Por que vão ser fáceis para mim? A Bíblia mostra que quanto mais a pessoa é fiel à vontade de Deus, mais ela é hostilizada pelo mundo em que vive, porque o mundo em que vive não se rege pelos valores do reino de Deus. Ele se rege por valores que são totalmente contrários aos valores do reino de Deus. E aí o que acontece? Quanto mais fiel, a parábola dos vinhateiros homicidas. Manda um servo, aquele ali dá uma surra. Manda outro, dá umas pancadas e expulsa da vinha. Manda o filho, aquele ali é que nós vamos mesmo matar.
Então, supõe-se que quanto mais fiel, mais passa por aperto. Por isso é que ele disse, tome cada dia a sua cruz e me siga. Ele não disse, me dê todo dia dinheiro que eu estou contigo, que você é meu seguidor. Todo dia me dê oferta, todo dia. E vai aumentando a oferta. Não, ele disse, tome a sua cruz. Não é? Então ele mostrou que a gente está aqui para obedecer. Certo? Então esse pentecostalismo aí sem Cristo, ele é falso. Não tem a ver com o Espírito de Cristo. Pode ser outro Espírito que esteja movendo. Não, Inácio de Loyola fala muito nos exercícios espirituais, sobre o mau Espírito e o bom Espírito. E o mau Espírito não quer dizer demônio, não. O mau Espírito, às vezes, sou eu mesmo. Sou meu egoísmo, ou a minha cultura, o meu ambiente cultural que me move a fazer coisas que estão contra a vontade de Deus. Eu tenho que discernir os Espíritos o tempo todo. Eu tenho que saber que quem está me influenciando é uma força negativa ou positiva. Eu tenho que discernir isso toda hora. Eu estou tomando as minhas decisões movido por quem? Pelo meu egoísmo? Por uma coisa cultural? O negócio se dá bem, vou ganhar dinheiro sim. Não é? Então, às vezes é até honesto, mas nem tudo que é honesto é certo. Pode ser honesto e iníquo. Pode ser um pecado contra a equidade. Então, eu posso aumentar o meu salário. Então, baixa um decreto para aumentar o meu salário. Não estou roubando, foi um decreto. Aumentei o meu salário. Ok, não estou roubando, está honesto. Mas é iníquo, porque o outro está lá passando fome. Nem tudo que é honesto é justo. Não é? Então, pode ser honesto perante a lei. Nem tudo que é legal, que está de acordo com a lei, é justo. Certo? Então, é por isso que se tem que discernir o tempo todo, porque nós somos movidos por nossa tendência ao egoísmo, pelo nosso contexto cultural e por pessoas que nos amam. Quem mais afeta as nossas decisões são pessoas que a gente ama. Às vezes a pessoa que a gente ama quer o contrário do que Deus quer. Eu amo a minha mãe, mas se eu tivesse feito a vontade da minha mãe, eu não teria feito a vontade de Deus. Então eu tive que escolher entre fazer a vontade da minha mãe e ir para uma comunidade. É difícil, porque eu não estou lidando com o inimigo, eu estou lidando com a minha mãe. Certo? Mas aí ela teve grande peso. Durante muito tempo eu fui protelando uma decisão. Por amor a ela, está entendendo? Então a gente tem que ver quem é que move a decisão. Às vezes a pessoa que mais nos ama está dizendo, igual Pedro, Senhor, Deus te livre, tu não vai para a cruz de jeito nenhum. Né? E está atrapalhando. Certo? Então, o que realmente, essa relação entre Cristo e o Espírito, quando isso se traduz na vida cristã, é assim que Paulo explica. O Espírito que está nos cristãos é o Espírito que movia Cristo. E a principal atividade do Espírito em Cristo era movê-lo para fazer a vontade de Deus. Para estar de acordo com a vontade de Deus. E não voltar atrás nunca, nem mesmo quando a cruz se tornou à frente a ele. Então ele foi fazendo a vontade de Deus e foi recebendo hostilidade até que, diz o Evangelho de Marcos, decidiram matá-lo e depois colocaram em prática o plano de matá-lo. Mas quando ele viu a possibilidade da cruz, olha, em todos os evangelhos, quando ele viu a possibilidade da cruz, ele apavorou porque a cruz não era fácil. Era uma pior tortura física, psicológica, moral. A pessoa fica totalmente nu, exposto, pendurado lá. Espetáculo para todas as pessoas que fossem entrando na cidade. Tratado, abandonado por amigos, porque ninguém era amigo de um crucificado. Eu já disse, Jesus só está sendo julgado. Só há uma possibilidade de ir para a cruz e Pedro já disse 3 vezes, não tem nada a ver com esse cara. Ele ainda nem foi para a cruz. E Pedro já disse, não conheço. Imagina se fosse crucificado. Aí é que não conhecia mesmo. Né? Então, ninguém é parente, nem amigo, nem conhecido de quem é crucificado. Ninguém vai ver uma coisa dessa. Ninguém vai, porque vai ser associado àquele ali. E Roma dizia, todos os rebeldes na cruz. Se você é amigo de um cara que foi crucificado, você é rebelde também. Se você é parente, você é crucificado também. Então, era um grande risco
e ver alguém ser crucificado, a não ser que fosse para escarnecer, para blasfemar, para dizer coisa, para aumentar o sofrimento moral que a pessoa tinha. Então ele apavorou, mas ele não desistiu. Ele não voltou atrás a tudo que ele tinha dito e ensinado, foi até o fim. Certo? Então isso aí é o que moveu também os primeiros cristãos. Nem Coliseu, nem a boca do leão e do justo, nem a cruz, nem o óleo quente, nem o fogo, nada. O imperador fazia tochas humanas, à noite ele colocava cristãos pendurados e untados lá com breu e mandava acender para iluminar por onde ele passava. Mas isso aí não fez eles desistirem da mensagem de Cristo. Isso aí, sim, é o Espírito que moveu Cristo, moveu essas pessoas. Agora, um espírito que só quer que tudo esteja bem para mim, esse aí eu não sei de que lado é, não. Não sei de que lado está esse espírito. Não sei de onde foi que ele veio. Mas eu sei que não era o mesmo espírito que estava no Cristo. Porque o espírito que estava no Cristo diz, eu estou disposto a qualquer coisa para edificar aqui nesse mundo um reino de fraternidade, de paz universal. Dizer que as pessoas são irmãs, são filhos do mesmo Pai. Que os inimigos, a pessoa perdoe os inimigos, que não haja guerra, transformar as espadas em arado. Né? Estou aqui para isso, para que não haja discórdia, não haja guerra, as pessoas se entendam como uma grande família universal. E não abram mão, nem que a cruz se apresente aí na minha frente. Né? Então isso aí era o espírito que movia Cristo. Agora um espírito egoísta que só quer, eu quero bem para mim, me dê emprego, As pessoas vão, o Marcelo outra vez falou na adoração santista, as pessoas vão e levam carteira de identidade, de trabalho e passam. Quer dizer, temos que nos reportar a Deus, temos que colocá-los nas nossas necessidades, sim, porque Ele é nosso Pai. É bom chegar e dizer para Deus, olha, hoje eu estou chateada, ou eu estou precisando disso, e até agora o Senhor não... Olha, isso está lá no Salmo 44. Judeu reza direito, Salmo 44. Senhor, todo dia nós somos levados como uma ovelha ao matador, fazem tudo com a gente, escarneiam da gente, nós somos um espetáculo, tudo, fazem tudo conosco. Por quê? Porque nós temos fé em Ti, e Tu, nem aí para nós. E aí, como é que é? A gente tem que desabafar com Deus, a gente tem que dizer para Ele que a gente precisa das coisas. Agora, sempre sabendo que eu estou aqui para fazer a vontade dEle, e não para Ele fazer a minha vontade. Ele sempre vai dar atenção e sempre vai me atender. Ele não vai fazer o que eu quero, já disse da outra vez. Né? Ele não é um pai que o filho bate na porta e a porta não se abre. Não. Se o filho bate